Boa noite, estamos iniciando o Passando a Limpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. O entrevistado desta noite é Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente da República pela coligação União do Povo Muda Brasil, formada pelo PT, PDT, PCdoB, PSB e PCB. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. Tome nota, o telefone é 011-826-1009, o fax é 011-826-1320 e o correio eletrônico é passandoalimpo@rederecord.com.br. Uma pergunta só, por favor, temos vários telespectadores querendo participar. O Lula é o único entrevistado dessa noite. Eu já queria agradecer a sua presença, que é um respeito não só ao nosso relacionamento, como aos nossos telespectadores e uma presença, como sempre, democrática. O Lula que jamais se recusou a comparecer aos telejornais da Record, mesmo no meu tempo de SBT e as nossas entrevistas. Muito obrigado por sua presença. O prazer é meu de estar aqui. Extremamente obrigado. Antes de iniciar a conversa com Lula, vamos ver como foi a movimentação no Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, último dia para o registro de candidaturas. No total, 14 candidatos entraram com pedido de registro para disputar a presidência. O primeiro a chegar ao Tribunal Superior Eleitoral foi Ivan Frota. Às 8 da manhã, em ponto, ele entregou a documentação para registrar a sua candidatura pelo PMN, Partido da Mobilização Nacional. Depois, o protocolo do tribunal não parou mais. A campanha começa oficialmente amanhã, mas o candidato do PV, Alfredo Sirquis, deu um jeito de chamar a atenção. Veio ao TSE pedalando. Eu não vim de bicicleta para marcar a ideia de vigor físico. Eu vim de bicicleta para mostrar que a bicicleta é uma alternativa de transporte. Ao todo, são 14 candidatos concorrendo à presidência da República. Além de apresentar a declaração de bens, cada um fez uma estimativa de gastos com a campanha. O total deve chegar a 150 milhões de reais. A mais modesta será do PSTU, 200 mil reais. A mais cara, de Fernando Henrique Cardoso, 73 milhões de reais. Quase todos os partidos registraram seus candidatos no último dia. O PRN deixou para a última hora. O partido pediu o registro da candidatura de Fernando Collor de Mello à presidência da República, apesar do Supremo Tribunal Federal o considerar inelegível. Amanhã, os partidos já vão poder colocar a campanha nas ruas. Ao que tudo indica, o candidato Fernando Henrique vai cumprir uma agenda de presidente com despachos no Palácio do Planalto. Já o seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, tem uma programação intensa em Brasília. Faz carreata e vai conhecer os programas Saúde em Casa e Agroindústria Familiar do governo do Distrito Federal. Lula também promete divulgar uma versão simplificada do seu programa de governo. Lula, sai mesmo amanhã a versão simplificada do seu programa de governo? Olha, na verdade o que sai, Boris, são diretrizes básicas de um programa de governo. Porque nós queremos fazer com que haja fatos políticos, de preferência toda semana, com relação ao programa de governo. Então nós vamos ter uma semana em que vamos lançar um programa de educação para o Brasil. Na outra semana vamos lançar um programa de saúde para o Brasil. Na outra semana vamos lançar um programa de política industrial, ou seja, para que você, nesses 3 meses de campanha, possa sistematicamente criar fatos políticos, novidades, envolvendo inclusive vários segmentos da sociedade na apresentação dessa proposta. Por que isso? Porque eu já fui candidato 2 vezes, e nas 2 vezes nós apresentamos um programa acabado. Você está lembrado que em 94 nós apresentamos um programa, ainda quando era um pré-programa. E tinha lá coisas como a questão do aborto, como a questão da união civil, e que foram motivo de explorações durante 3 ou 4 meses, ou seja, e que o programa mesmo não foi difundido. Então agora nós vamos difundir o programa por temas e vamos inclusive esperar começar a programação de televisão para que possamos, a cada dia que tivermos um programa, colocar uma meta nossa, sabe, seja na educação, na saúde, no transporte, na agricultura, na política industrial, para que o povo saiba concretamente o que o PT quer para o Brasil a partir de 1999. Na sua edição de hoje, a revista Veja apresentou o que ela classificou de alguns itens do seu programa de governo e, ao mostrar esses itens, disse que eram, enfim, coisas até boas, mas que o partido não mostrava os meios para fazer, não mostrava como fazer. Como é que você encara essa reportagem da Veja? A primeira coisa, eu não vi a Veja ainda. Eu comemoro em São Bernardo do Campo, ou seja, eu só vejo a Veja na segunda-feira.
O que eu acho engraçado é que as pessoas dão palpite nas coisas do PT até antes que eu. Ou seja, esses dias eu pego um jornal, a Folha de São Paulo, e vejo lá um economista americano dando palpite no programa do PT. Eu liguei para o Zé Dirceu e falei, Zé, mas não é possível que um economista americano que está lá em Nova York esteja falando de um programa que eu, como candidato, ainda não conheço. Ora, eu acho que tem muita gente que fala, e obviamente que as pessoas que participam do programa são pessoas públicas, todo mundo conhece, e cada um tem palpites a respeito de um programa de governo. Né? Você nunca participou de uma reunião de programa de governo? Não, graças a Deus não. Não, seria bom participar, porque a verdade é que junta 50 pessoas, todos têm todas as soluções para o problema do Brasil. Só que você precisa começar a colocar aquelas que são mais compatíveis até com a própria realidade do Brasil. Veja, nós temos algumas coisas, Boris, que nós não podemos fugir e temos que assumir um compromisso público. Amanhã, eu, por exemplo, ao invés de apresentar um programa, vai ter as diretrizes básicas, mas eu vou apresentar uma carta compromisso minha com o povo brasileiro. Por exemplo, eu quero assumir um compromisso, Boris, de que é possível, em 4 anos, no Brasil, não ter nenhuma criança em idade escolar fora da escola. Esse é um compromisso? Esse é um compromisso. Eu quero fazer um compromisso de fazer reforma agrária. Eu quero fazer um compromisso de irrigar 1,5 milhão de hectares de terra no semiárido nordestino brasileiro. Eu quero assumir um compromisso de fazer uma política industrial beneficiando pequenas e médias empresas e não financiando grandes grupos nacionais. Eu quero fazer um compromisso de que a saúde é um direito elementar e não um privilégio de quem pode pagar um plano de saúde. Ou seja, são coisas que nós queremos dizer para o povo, é possível fazer, já estamos fazendo em prefeituras, estamos fazendo no governo de Brasília, e é plenamente possível fazer no Brasil se você tiver determinação de fazer determinadas coisas. Lula, evidentemente, qualquer governo gostaria de erradicar o analfabetismo, dar escolas para todas as crianças ou dar saúde para toda a população. Eu não posso acreditar que um governante não queira... Pois você tem que acreditar, Boris. Pelo amor de Deus, Boris, você tem que acreditar. Boris, olha, depois de andar esse país como eu andei... que não queira, pode ser que não consiga, ou por falta de recurso, ou por incapacidade. Boris, pelo amor de Deus, olha, compreenda o seguinte, olha, eu se pudesse, Boris, se não fossem os teus compromissos com o teu trabalho, eu ia te convidar para fazer uma viagem comigo. Mas eu e aí você iria perceber o seguinte, Boris, você iria perceber o seguinte, nas últimas 10 grandes secas no Nordeste, o dinheiro que se gastou com frente de trabalho e com cesta básica foram quase 40 bilhões de reais. Dinheiro esse, 20 vezes o dinheiro da transposição das águas do Rio São Francisco. Você sabe por quê, Boris, que não querem acabar com a miséria desse país, Boris? É porque tem uma parte da elite política do Brasil que precisa de gente faminta, de gente que está necessitando de uma cesta básica para poder se eleger, Boris. Você pode achar isso radical, mas é a verdade nua e crua, Boris. A miséria que metade da população brasileira está subordinada faz parte da política de dominação de uma parte da elite brasileira. Eu vou dar um exemplo concreto que é estarrecedor. Eu fui visitar a terra do genuíno no Ceará, Quixeramobim, e fui visitar uma outra cidade chamada Jaguaruana. Depois eu fui visitar a Serra Talhada e fui visitar Afogado de Ingazeira, em Pernambuco. Eu fui a uma barragem chamada Barragem da Serrinha, inaugurada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, dia 29 de março de 1996. Num discurso em que o presidente prometia que a partir daquela inauguração, ali ia virar um progresso. Pois bem, 2 anos depois eu vou lá, Boris, 2 anos, tem um oceano artificial e não tem um pé de feijão plantado. A água foi armazenada para facilitar a sua evaporação. Ela não foi armazenada para que tivesse, a partir dali, uma política de desenvolvimento capaz de fazer irrigação para o povo que está passando fome a 10 metros da barragem, Boris. Então, eu acho que existe uma política premeditada. Ou seja, o povo com fome não faz a revolução. Ele fica submisso, ele fica dependente. E é por isso que, na época das eleições, as cestas básicas aparecem. Nós fizemos algumas propostas, Boris, de caráter emergenciais e algumas propostas de caráter definitivo. Por exemplo, por que o governo brasileiro, numa coisa de emergência como essa da seca, ele não monta uma comissão especial do INSS para atender a aposentadoria de todas as pessoas que deram entrada e que têm direito já da aposentadoria rural? Por que nós não pegamos o dinheiro do FAT, né, que emprestou 1,5 bilhão de reais para o FEF, e criamos um seguro de desemprego emergencial para quem foi vítima da seca, para quem perdeu sua lavoura? Nós sugerimos, inclusive, Boris, que fosse necessário criar uma política emergencial para evitar o crescimento da mortalidade infantil. O governo nem ouviu. A semana passada, a Folha de São Paulo publicou uma manchete: aumenta a mortalidade infantil no Ceará por conta da seca, Boris. Então,
Veja, eu acho que as coisas no Brasil poderiam ser feitas com mais facilidade se houvesse menos, eu diria, menos mesquinharia por parte de uma parte da classe dirigente desse país. Eu queria voltar à questão inicial, que é a seguinte. Na medida em que o PT e o candidato, você fazem essas propostas, está observada a questão dos recursos? Está. Olha, eu depois do PROE, eu acho que recurso nesse Brasil não é problema. É necessário antes de uma definição política. Eu, por exemplo, fico imaginando, Boris, fazer o orçamento deste país. Como é que é feito o orçamento hoje? O Ministério do Planejamento, com base no orçamento anterior, faz as correções necessárias e manda uma proposta de orçamento para o Congresso Nacional. A partir dali os deputados começam a deliberar. Aliás, o governo tem que mandar sempre, até o mês até o 30 de agosto, o governo manda para o Congresso Nacional. Então, eu fico imaginando se nós começássemos a discutir o orçamento pelas coisas prioridade. Você pudesse dar palpite, o telespectador pudesse dar palpite, o seguinte, qual é a meta deste país? É colocar a criança na escola? Quanto é que custa? Custa tanto? Custa. Então, essa parte do orçamento vai ser separada aqui, olha. Vai custar 10, 15, 5, 2 bilhões para tirar a criança da rua e colocar na escola? Vai, então nós vamos ter que gastar isso. Você começa pelo prioritário e no final, tá? Aquilo que sobrar, se diminuir a comida do Palácio da Alvorada, paciência. Se diminuir as passagens de viagem, paciência. Mas o prioritário nós temos que resolver. E se não tiver dinheiro, você tem que criar fundos especiais. Se não se criou o PROE... Você acha que até hoje ninguém teve uma ideia? Não, eu acho que tem ideia. As pessoas têm ideia. Todos os presidentes as pessoas não têm compromissos. Foram contra. Esse é o dilema. Ideia todo mundo tem, até porque tem gente extraordinária. O Fernando Henrique Cardoso não é uma pessoa burra. O presidente Fernando Henrique Cardoso é um homem culto. É um homem culto, inclusive, que conhece 99% do discurso que nós fazemos. Agora, por que ele não faz? É porque a base de sustentação dele é contra fazer isso. Porque se não fosse, já teria feito ou não poderia ter feito. Acontece que ele, para ser eleito presidente da República, ele resolveu vender a sua alma ao diabo. Ou seja, ele preferiu fazer acordo com o que existe de pior na política brasileira. Mas esses problemas existem desde que o Brasil... Mas você pode fazer coisa diferente. Eu não sou obrigado... Getúlio Vargas não conseguiu. Não, o Getúlio Vargas fez. Veja, se você for imaginar... Fez alguma coisa... Se você for imaginar o passo que nós demos... Se você for imaginar o passo que foi dado no governo Vargas para a industrialização do Brasil, você vai perceber que houve um avanço extraordinário. Qual é a diferença do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo? Ela continua, porque E as bases de apoio do Getúlio não eram as bases mais populares. Veja, em outro momento, nós estamos falando de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Estou mostrando que ninguém resolveu. Eu quero discutir agora. Eu quero discutir que nós queremos resolver isso, vamos resolver isso, e estamos dando exemplo de que é possível. Você pega o estado do Ceará, propaganda oficial como se o Ceará fosse um paraíso. Você sabe qual é a única cidade no Ceará que não tem uma criança fora da escola, Boris? Não. Icapuí, governada pelo PT. Quando o ministro Zé Serra quis pegar uma cidade modelo que cuidava da dengue, o que ele fez? Foi procurar uma cidade do PT, que é Catanduva. E o que nós fizemos? Nós fizemos a chamada medicina preventiva. Contratamos agentes de saúde para visitar casa por casa e orientar as pessoas de como deveriam tratar para combater o mosquito. Ou seja, essas coisas simples nós soubemos fazer, aprendemos a fazer a partir de uma outra ideia revolucionária na administração pública brasileira, Boris, que foi o orçamento participativo. Nada é tão revolucionário no Brasil quanto o orçamento participativo, ou seja, o ser humano comum. Sabe, desde uma pessoa, Boris, importante na vida nacional como você, até o Câmara que trabalha aqui, numa cidade como Porto Alegre, ele vai numa assembleia do orçamento participativo e ele diz como e onde serão gastos os recursos arrecadados pela prefeitura. Isso é uma coisa extraordinária que nós poderemos fazer no Brasil inteiro. Lula, você falou de INSS. Dá para adiantar alguma coisa em relação à Previdência, que é uma crise grave na Previdência, que não fecha e as reformas não saem e ela ajuda a provocar um déficit público da maior gravidade. Esse, na verdade, é um dos principais erros e equívocos cometidos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Aliás, eu acho que eles começaram a fazer as coisas certas e começaram a errar. Quando, há 2 anos atrás, o governo chamou o movimento sindical e começou a conversar sobre a questão da Previdência Social, eu imaginava que nós estávamos entrando num outro patamar de relações entre o Estado e a sociedade. Eu imaginava como Fernando Henrique Cardoso, em 82, como senador,
ele dizia que era preciso construir no Brasil o Pacto de Moncloa, eu imaginava que a partir dali ele estivesse tentando estabelecer esse pacto. Lorota, porque lamentavelmente o político brasileiro não pode ver uma câmera de televisão, uma máquina fotográfica que fala pelos cotovelos. E uma ideia importante, sabe, foi abortada, não aconteceu. Então, veja, o governo enveredou pelo caminho da reforma da Previdência, totalmente errado, porque ele enveredou pelo caminho de cortar despesa. Antes de cortar despesa, Boris, nós temos que discutir o aumento da receita da Previdência Social. Se você prestar atenção, você vai perceber o seguinte: no dia 26 de maio deste ano, o presidente Fernando Henrique Cardoso, por engano, segundo o seu porta-voz, assinou uma lei chamada Lei 6.639, que anistia os fraudadores da Previdência Social, aqueles que cometeram o crime de apropriação indébita, ou seja, aquele que recolhe do trabalhador e não deposita nos cofres da União. É uma lei aprovada pelo Congresso. Essa lei foi aprovada, foi sancionada pelo presidente, é medida provisória. É uma lei que foi sancionada pelo presidente da República. Veja, e essa lei deu um prejuízo à Previdência de 3 bilhões e 200 milhões de dólares, mais do que o governo tenta economizar, acabando com a aposentadoria por tempo de serviço. Então, o que eu vou fazer a partir do dia 1º de janeiro, quando ganharmos as eleições? Nós vamos querer fazer reforma na Previdência. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, Boris: para aumentar a receita da Previdência Social, você tem que gerar empregos no Brasil, portanto a economia precisa voltar a crescer. Em segundo lugar, você precisa regularizar a economia informal. Depois eu vou perguntar como a economia pode crescer. Essa semana eu fiz um debate com 50 pessoas que trabalham na rua de São Paulo. Nenhum deles contribui com a Previdência. Hoje você tem praticamente 50% da população fora. Sabe, fora. Então você precisa regulamentar de tal forma que essas pessoas possam contribuir com a Previdência Social. A terceira coisa é você acabar com a sonegação. O governo tem estudos que mostram que pelo menos 30% dos empresários brasileiros sonegam a Previdência Social. É colocar para cobrar, você precisa... E a quarta coisa é o gerenciamento da Previdência Social. É você colocar gente, sabe, do movimento sindical, gente dos aposentados, para junto com o governo gerenciar. Isso fecharia a conta? Obviamente, fecharia não, poderia até melhorar. Porque se em 96 essa lei 6.639 deu um prejuízo de 3 bilhões e 200 milhões de dólares, se nós evitássemos esse prejuízo, nós poderíamos fechar as contas. Mais importante ainda, Boris, a reforma que o governo quer fazer é um crime contra o povo pobre desse país. Não sei se você prestou atenção. Veja, deixa eu dar um dado para você. Eu vou te pedir o seguinte, eu vou te pedir um tempinho, nós vamos fazer um intervalo e voltamos com essa explicação sobre... Eu quero dar um dado para você extraordinário. A Previdência. O Lula volta com esse dado sobre a Previdência logo depois do intervalo comercial. Até já. Passando a Limpo hoje entrevistando Lula. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 011-826-1009, o fax é 011-826-1320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Nós vamos tentar apresentar todas as perguntas para o Lula, são muitas, as que não puderem ser respondidas, já conversamos com a assessoria dele, serão levadas pela assessoria e depois respondidas aos telespectadores do Passando a Limpo. Antes de retomar a conversa com o Lula, uma notícia sobre a greve dos professores nas universidades federais. O Comando Geral de Greve aprovou hoje a proposta de suspensão temporária da greve a partir do dia 13. A proposta será submetida amanhã às assembleias dos professores nos estados. Já antes, a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior decidiu insistir pela suspensão imediata da greve. De acordo com o presidente da Andes, Renato de Oliveira, a suspensão da greve já foi aprovada por 26 das 52 universidades federais. Lula, você antes do intervalo ia apresentar um dado importante sobre a Previdência. Veja, só para você ter ideia do crime que se tenta cometer contra os trabalhadores brasileiros nessa história da reforma da Previdência Social. Do jeito que o governo quer aprovar a reforma da Previdência Social, os trabalhadores serão prejudicados. Você veja, Boris, um menino que começa a trabalhar com 14 anos de idade, ele vai completar 35 anos de serviço, sabe? Ele vai ter 49 anos de idade, correto? Perfeito. Agora, como ele só pode se aposentar com 60 anos, significa que ele tem que trabalhar mais 11 anos. Então significa que o menino ou a menina que começou a trabalhar com 14 vai ter que trabalhar 46 anos para poder se aposentar.
Mas vamos supor um filho de classe média, sabe, que teve a oportunidade de chegar à universidade, se formou e começa a trabalhar com 24 anos de idade, tá? Só depois de formado. Ele começa a trabalhar com 24, ele completa 35 anos de serviço, ele tem 59 de idade. Ele tem que trabalhar apenas mais um ano para completar 60, correto? Então, ele trabalhou 36 anos e se aposentou. O filho do pobre, que começou cortando cana no interior de São Paulo, ele vai ter que trabalhar 46 anos. E o funcionário público, Lula? Veja, mas então é outra coisa. É outra coisa. Então, mas vamos discutir um outro... Vamos fazer as discussões como elas devem ser feitas e não procurando culpados. Não, são brasileiros. Veja, mas então vamos fazer... aposentadorias privilegiadas. Nós temos propostas concretas lá em Brasília, através do Eduardo Jorge, através da bancada do PT. Nós defendemos, sabe, um plano único, sabe, de aposentadoria para a Previdência Social. Vamos fazer tudo isso. Agora vamos fazer esse negociado. Você defenderia um plano único onde todos os brasileiros ganhariam a mesma aposentadoria? Eu defendo isso. Obviamente que todos os brasileiros ganhariam de acordo com o que pagaram. Correto? Eu até brinquei com os camelôs o seguinte, eu falei, na hora que vocês têm que pagar, não é importante pagar sobre um mínimo só. Pode pagar sobre 2, sobre 3, sabe por quê? Porque na hora que vocês vão se aposentar, vocês vão se queixar que ganham pouco, mas é porque vocês contribuíram com pouco. Então, a gente pode inclusive fazer Mas, na verdade, hoje o funcionário público pode chegar a 11 mil reais. Não pode. Num Brasil, onde o salário mínimo é 100, mas não pode. Mas são poucas pessoas, Boris. Sabe o que eu acho grave? É que o governo, por falta de argumento... Mas que levam a maior parte do dinheiro da Previdência. Mas o que eu acho grave é isso, é que por falta de argumento, o governo pega 2 ou 3 bodes expiatórios e tentam jogar a culpa, sabe? É como se nós pegássemos o seguinte, pegássemos um jornalista que ganha bem e tentássemos generalizar dizendo que todo jornalista ganha igual. Não é verdade, Boris. Não, mas sabe, você tem alguns funcionários privilegiados que você pode, negociando com o movimento sindical, negociando com a sociedade, negociando com o Congresso, instituir normas para diminuir esse privilégio, que na verdade, pela legislação atual, não é privilégio, é direito adquirido. Então nós temos que mudar a própria legislação, discutindo com a sociedade. Boris, há hoje uma unanimidade na sociedade de ter vontade de fazer as reformas necessárias, mas não as reformas tal como o governo quer fazer. Porque o governo, na verdade, ele tenta truncar a discussão verdadeira sobre a Previdência Social na questão da aposentadoria por tempo de serviço, Boris. Porque o governo não tem dimensão do que é trabalhar numa linha de produção, Boris. Ele não tem dimensão do que é trabalhar numa linha de montagem. E o governo deveria saber que muitos começam a trabalhar no campo no Brasil com 14 anos de idade. E que, portanto, o discurso do governo não vale. Então ele tem que fazer 2 discursos e podemos discutir. A CUT está disposta a discutir, o PT está disposto a discutir, o PCdoB, o PDT, todos nós queremos discutir. Mas com seriedade. Se não tiver seriedade, Boris, nós não estaremos dispostos a discutir com o governo. Lula, uma questão crucial que você resvalou e que eu acho importante, que eu acho que é provavelmente a questão das mais graves, se não a mais grave do Brasil de hoje, que é a retomada do desenvolvimento. Como o PT, como o candidato Luiz Inácio Lula da Silva pensa em retomar o desenvolvimento brasileiro, que consequentemente dará mais empregos? Olha, primeiro, nós estamos com a ideia de propormos, ou seja, uma retomada do crescimento que leve em conta a necessidade do Brasil voltar a crescer no mínimo 5% ao ano, para que você possa começar a atender o crescimento da necessidade de jovens que atingem a idade de trabalhar e que querem trabalhar. Para isso você vai ter que mexer na política de juros, você vai ter que mexer, sabe, na política de comércio exterior, você vai ter que discutir o aumento das suas exportações e diminuir um pouco as importações, não importar tudo que nós estamos importando hoje, até canivete fajuto suíço ou chinês nós estamos importando, né? Nós temos que selecionar melhor as coisas que nós queremos comprar e tentar vender o máximo possível. Para isso você tem que ter uma política industrial privilegiando o micro, pequena e média empresa. O modelo de política industrial defendido pelo atual governo é falência total das nossas empresas e fomento de empresas multinacionais que não precisam de dinheiro do Estado. Vocês têm um modelo de política? Nós temos um modelo de política industrial privilegiando micro, pequena e média empresa e privilegiando pequena e média propriedade rural. Inclusive combinando na área rural a produção, industrialização e comercialização. Nós vamos tentar propor a constituição de 100 mil agroindústrias familiares nos grandes centros urbanos brasileiros, nas cidades de porte médio, para que a gente possa efetivamente fazer com que seja uma forma de gerar empregos através da agricultura com a agroindústria familiar. Ou seja, nós entendemos, Boris, que, imagina só,
O governo brasileiro liberou, através do BNDES, 900 e poucos milhões de dólares para que o Antônio Emílio de Moraes comprasse a CPFL aqui de São Paulo, né? Pois bem, esse dinheiro não gerou nenhum emprego, porque na hora que foi privatizado, eles tiveram que fazer, né, um ajuste dentro da empresa e mandar embora 500 trabalhadores. Ora, então você não pode prescindir de dinheiro público para gerar desemprego. Você tem que prescindir desse dinheiro para gerar empregos. Cada real arrecadado, ele tem que ser reinvestido de forma a criar a possibilidade de gerar um emprego nesse país, seja na agricultura, seja no comércio, seja no setor de serviços, ou seja na indústria. E eu acho que a micro, a pequena e a média empresa efetivamente serão pilares importantes para o desenvolvimento no programa que nós estamos construindo. Ou seja, você incentivar a produção de bens de consumo popular, você incentivar a agricultura brasileira, você incentivar a construção civil, não para construir apenas viadutos, mas a habitação popular. Incentivar com que dinheiro, com que capitais, com que poupança? Dinheiro você tem. Dinheiro tem. Olha, eu vou repetir aqui. Como é que o governo, quando teve a primeira crise dos bancos, ele resolveu arrumar, através do PROE, 23 bilhões de dólares? Você não teria feito o PROE? Veja, a minha discussão com o PROE não é se nós teríamos feito ou não. É como é que o Banco Central deixou os bancos chegarem à situação que chegaram. Porque o Banco Central, por isso que nós queríamos uma CPI. Porque o Banco Central, ele tem o controle da entrada e da saída do dinheiro. Então, eles não têm controle. Então, eu quero saber o seguinte, se eu sei que você está falido, Boris, e você vai me trazer prejuízo para o sistema financeiro, quando você estiver devendo 200, eu vou intervir. Por que eu vou deixar você chegar a 5 bilhões de dólares para fazer a intervenção que o governo fez? Então, você pode criar mecanismo. Você tem hoje dinheiro do Fundo de Garantia, você tem dinheiro do FAT, você tem dinheiro do BNDES. O BNDES vai ter 19 bilhões de dólares esse ano, para você poder investir em projetos de desenvolvimento, reestruturação das nossas empresas. É você escolher qual é o setor que você vai investir. Ora, se você pega esse dinheiro e investe para uma General Motors, que teve um faturamento no ano passado de 160 bilhões de dólares, portanto, não precisa do governo brasileiro, né? Agora, você tem a pequena e média empresa que precisa. Então, é apenas uma mudança de comportamento, uma mudança de visão que o governo tem que ter com relação ao modelo de política industrial que nós queremos para o Brasil. Lula, nas entrelinhas das suas propostas, nas ideias, há imensas guinadas em relação aos programas realizados hoje pela base parlamentar do presidente Fernando Henrique Cardoso. E o arco de partidos que compõem a sua base de apoio provavelmente não fará maioria se você vencer as eleições. Como tratar essa questão? Você imagina, por exemplo, numa hipótese, ter o PFL numa composição partidária para governar? Eu fico imaginando o seguinte, aqui no Brasil essa questão de maioria e minoria toma uma dimensão exagerada. Não, mas é assim. Veja, nos Estados Unidos, quando o Partido Republicano ganha a presidência, a oposição ganha o Congresso. E vice-versa. Agora os democratas têm o Bill Clinton na presidência, os republicanos têm maioria no Congresso. Só que o comportamento lá é outro. Quando chega um assunto nacional. É um Congresso mais civilizado que o nosso, menos corporativo, claro, menos, eu diria, achacadores que o nosso Congresso. Mais patriota, então, mais representativo. Agora veja, Boris, vamos ter em conta o seguinte, o presidente da República, ele precisa pouco do Congresso Nacional, você já reparou? Não, precisa muito. Você já reparou que ele governa com medida provisória? O Fernando Henrique Cardoso editou e reeditou, em 3 anos e meio de governo, mais medidas provisórias que o regime militar, em 3 anos, editaram o decreto-lei. Você sabia disso? Sabia. E que o Congresso não vota. Mas o Congresso quer acabar com as medidas provisórias. Então, veja, eu acho que o Congresso, quando nós instituímos as medidas provisórias na Constituição de 88, Boris, era uma coisa extraordinária. Foi copiada do modelo da Constituição da Itália. Porque era parlamentarista. Veja, o que eu acho que você tem que estabelecer relações com o Congresso? Primeiro, do ponto de vista dos investimentos, o governo pouco precisa do Congresso. O governo investe hoje via Banco Central, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Brasil. O Congresso quase que não apita nas questões econômicas, tá? Agora, eu acho que o Congresso é um pilar muito importante para a sustentação da governabilidade. O que nós temos que fazer? Estabelecer acordos pontuais com o Congresso Nacional. E você pode ou fazer o que faz o Fernando Henrique Cardoso, que eu sou contra, de adotar a política fisiológica do é dando o que se recebe, ou você pode adotar a política que eu acho correta. Antes de você levar uma proposta ao Congresso Nacional, essa proposta pode ser discutida com amplo segmento da sociedade, através das entidades representativas da sociedade, e quando chegar ao Congresso já não é mais uma proposta do presidente.
uma proposta do Poder Executivo, é uma proposta de um segmento importante da sociedade. E isso faz com que o Congresso Nacional se torne mais maleável para votar as coisas sem o fisiologismo. Isso nós temos tido exemplos extraordinários na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que é um exemplo menor. Mas lá nós não temos maioria. Mas nós sempre governamos com livre luta, com Tarso Genro, com minoria, e nunca houve negociação. E aí você sabe que eu sou um exímio negociador, porque aprendi a fazer política negociando. Mas aí os interesses são muito... Não tem problema. Extremamente gigantescos e claros. Mas é exatamente porque os interesses são gigantescos que é preciso um bom negociador. E o Fernando Henrique Cardoso não tem experiência, ele faz negociata, ele não faz negociação. Mas você não me respondeu. Você, no teu arco, o PFL poderia integrar o governo? Ô, Boris, eu fui deputado constituinte. Você dentro do Congresso Nacional, você não tem a mesma miscelânea ideológica que você tem na sociedade. Na hora que você tiver um projeto, você vai conversar com os partidos que compõem o projeto. Situação ou oposição. É isso que o governo não faz. Porque, lamentavelmente, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele resolveu construir uma maioria e, através dessa maioria, ele tenta impor aos outros aquilo que ele entende que é correto, sem discutir. A minha preocupação, Lula, é mais profunda, que é o seguinte: os governos brasileiros que não tiveram uma maioria, mesmo que tivesse que negociar projeto por projeto de maneira fisiológica, como a maioria dos governos fez, os que não tiveram maioria caíram. Pois é, porque não sabem negociar. Filho. Deixa eu contar uma coisa para você. Vamos pegar o Collor. Vamos pegar o Collor. O Collor, quando montou uma comissão que colocou Bernardo Cabral para negociar com a sociedade, eu falei, essa não vai dar certo. Porque o Bernardo não era um negociador. Ou seja, então, o que você precisa fazer, Boris? A negociação é efetivamente o pilar. É o alicerce que vai dar sustentação de você governar e de você poder estabelecer um novo contrato social neste país. Um contrato social que leve em conta a diversidade da nossa sociedade, mas que leve em conta o sonho do povo brasileiro. Esse nosso povo sonha de forma extraordinária. Ele sonha com emprego, ele sonha com melhoria das condições de vida. E nós queremos estabelecer um novo contrato social com a sociedade. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. O Estadão fez um editorial irado sobre uma manifestação que eu não li, que eu não vi, de um economista do PT, o Guido Mantega, de que se usaria uma espécie de pressão, e o Estadão interpretou como uma pressão de corredores no sentido de que fossem aprovados os projetos de um futuro governo do PT. É verdade isso? Não entendi. De que se usaria pressão popular física dentro do Congresso. Primeiro que a pressão popular é a coisa mais democrática no mundo. São grupos organizados, não é pressão popular. Você faz pressão popular via... Quem vai quarta-feira lá, à tarde, não está trabalhando. Cara, é que você faz pressão organizada via entidade representativa. Não, mas física. Não tem pressão física. Tem, lá no Congresso. Você pode fazer... Ô, Boris, tem outro jeito de fazer. Por que o lobby em outros países é uma coisa normal? É isso que você e no Brasil é um sinônimo de corrupção? Porque, veja, se você for presidente de uma entidade qualquer, você tem todo o direito de ir a Brasília, visitar deputado por deputado, visitar ministro por ministro, exigindo que determinada coisa que você acredita seja colocado em pauta ou não pode. De maneira civilizada. E não há nada que atente contra a moral e contra a ética. Não pressionar nas galerias e quebrar vidro e bater obviamente, veja, quem tem o hábito de fazer isso é a direita, Boris. Eu lembro, eu estava iniciando a minha vida no movimento sindical. Não, mas eu lembro quando o Jabas Passarinho, né, na época... A gente lá, ele era o líder do governo e tinha lá todos aqueles meninos jovens, tudo de cabelinho cortado, que nem gente que estava servindo o exército, para fazer pressão contra os deputados da oposição. Essa é uma prática de país que ainda não atingiu a maturidade, sabe, de uma civilização que pode conviver democraticamente na diversidade. Tudo é motivo para ódio, para rixa, quando na verdade você pode fazer as coisas discutindo. Sabe, discutindo como você discute em casa com a tua família, como você discute com o teu amigo, ou seja, porque nós temos que pensar sempre no interesse do Brasil e não no interesse do partido apenas ou de uma entidade qualquer. Quer dizer, você defende sempre a negociação. Eu acho que a negociação é a forma... Ô, Boris, veja, eu comecei a minha vida política negociando na sede da Anfávia aqui em São Paulo, cercado 24 horas pelo DOPS. E o Tuma era o delegado do DOPS na época. Somente depois das negociações é que nós fomos descobrir que o DOPS estava gravando todas as negociações. E fizemos possivelmente o mais importante acordo que nós fizemos na história do movimento sindical, que foi o acordo de 1978 para acabar com as greves na indústria automobilística. Ora, a partir dali, São Bernardo do Campo passou a produzir exímios negociadores. Tá, então é essa prática que eu quero levar para o governo. Porque, na verdade, lá não tem ninguém que negociou. Nunca.
Pode analisar, pode me citar o nome que você quiser. Nunca ninguém teve experiência de negociar. Em clima tenso, em clima de guerra, em clima de luta. Ou seja, nós íamos negociar, Boris, e depois, quando eu saía da negociação, eu tinha que dar resposta para 100 mil trabalhadores de uma Assembleia. E eu era um dirigente sindical que eu dizia o seguinte: olha, é mais fácil começar uma greve do que terminá-la. Agora, o verdadeiro dirigente, ele tem que ter autoridade para começar e autoridade para terminar, mesmo quando o clima for adverso. Você está lembrado que na greve de 79, eu fui terminar a greve numa situação adversa, os trabalhadores não queriam um acordo e eu pedi então um voto de confiança que me foi dado pelos trabalhadores. É assim que a gente tem que governar esse país. É envolvendo a sociedade nas decisões, porque, Boris, este país não pode começar um terceiro milênio com metade da população excluída como nós estamos hoje. Lula, deixa eu voltar a uma questão primária de Luiz Inácio Lula da Silva. Você ainda ou é socialista? Como é que eu poderia definir o Lula ideologicamente? Você gostaria de levar o país para o socialismo ou não? Não se preocupa com isso, Boris. Você sabe que na minha vida, você me entrevista há muito tempo, desde a Folha de São Paulo. É verdade, anos. E você sabe o seguinte: eu nunca gostei de ser rotulado. Eu não quero ter carimbo na testa. É verdade. Eu lembro que uma vez me perguntaram: Lula, você é socialista? Eu falei: eu sou torneiro mecânico. Veja, obviamente que eu sonho com uma sociedade, sabe, equânime, uma sociedade justa, fraterna, solidária. Porque as pessoas têm essa curiosidade. Eu efetivamente, eu me considero um socialista. Porque eu acho que o pão produzido nesse país, a riqueza produzida, precisava ser distribuída de forma mais justa, mais solidária, mais fraterna. Não é. Tá? Agora, veja, nós vamos ganhar as eleições com o PDT, com o PCdoB, com o PSD, com o PCB e com o PT, para cumprir um programa democrático popular. Um programa que vai fazer reformas profundas na estrutura produtiva desse país para garantir aos excluídos que tenham uma vez na vida participação. É por isso que eu disse outro dia no debate o seguinte: os ricos que me perdoem, mas eu vou fazer um governo para acabar com a pobreza do Brasil. Agora, eu queria te lembrar o seguinte, que todos os políticos europeus que subiram com esse discurso de esquerda, Tony Blair, Lionel Jospin, todos eles acabaram fazendo uma política de privatização. Não. Estão procurando uma terceira via. Boris, pelo contrário. Se você pegar o Jospin, pegar o Tony Blair, você percebe que eles começaram a mudar coisas que vinham sendo feitas por Margaret Thatcher, pelo Major, a mudança na Inglaterra. É dentro ainda obviamente, do que... Ô, Boris, mas é contra o discurso. Mas, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. É que se eu e você aqui no Brasil, né, aqui nesse programa, ficarmos discutindo Inglaterra ou França, nós estamos perdidos, porque a realidade de lá é tão outra. O pobre de lá é tão mais cidadão que o nosso aqui, que a realidade que eles tomam decisões são outras. Mesmo assim, você veja que o Tony Blair tomou uma grande decisão. Ou seja, todas as empresas privatizadas, sobre o lucro dessas empresas, nós vamos cobrar uma taxa para poder fazer, sabe, justiça nesse país. O Jospin, a mesma coisa. Por quê? Porque uma preocupação que eu tenho, que é a preocupação com geração de empregos. Mas as privatizações foram mantidas. Não, na França, por exemplo, suspenderam a questão da algumas, mas quando o Tony Blair ganhou, já não tinha mais o que privatizar. Todas. Já não tinha mais, estava tudo privatizado. O que eu acho, Boris, veja, eu não sou. É isso que tem que entender. Nem eu, nem Brizola, nem ninguém. Nós não somos privatistas por princípio, nem estatistas por princípio. Nós temos que discutir em função das necessidades políticas e econômicas, quais os momentos que você deve privatizar ou não, que você deve ou não fazer parceria, qual o setor que é estratégico para o nosso desenvolvimento que você não deve privatizar. Eu, por exemplo, tenho algumas razões para ser contra a privatização da Telebrás. A primeira dela é uma suspeita. Ou seja, eu não cometi nenhum crime, eu apenas disse o seguinte: olha, eu quero saber aonde é que estava a verdade. Se era quando o Sérgio Mota era vivo, que dizia que valia 40 bilhões de dólares, ou se é agora que fala que só vale 13. Aonde é que então foram parar? Não é porque é uma razão estratégica, sim por causa do preço. Não, e também porque é uma razão estratégica. No caso do sistema de telecomunicações, é uma questão estratégica. Qual é a razão estratégica? Veja, é que é uma questão de soberania nacional. Você cuidar da telecomunicação, o Estado brasileiro poderia fazer parceria. Aliás, Boris, é importante lembrar que o sistema Telebrás, ele só tem, a Telebrás só tem 18,3% das ações, o restante está pulverizada na mão do povo. É uma empresa praticamente pública, uma empresa que investiu 7 bilhões e meio ano passado. Mas falta um telefone. Ah, meu Deus do céu, o problema não é você saber se falta telefone apenas, é muito pouco você achar.
Até porque se tivesse um telefone para cada brasileiro, ainda assim o povo estava com fome. É preciso saber, quando se fala, mas na França tem 60 para cada 100, no Brasil tem 30 para cada 100. É preciso ver qual é o salário na França e qual é o salário no Brasil. Não, Lula, mas Aqui no Brasil nós temos uma falta de telefonia celular que implica nas grandes corporações quererem adentrarem ao Brasil para explorar, mas ninguém está preocupado com a telefonia rural. Você vê que na Amazônia, por exemplo, quase que deram de graça e ninguém quer. Tem que se preocupar com as duas. Ninguém quer. Alguém vai ter que cobrir, provavelmente, o governo. Nós é que vamos ter que fazer. Provavelmente. Porque, veja, essa é uma coisa interessante. É que o governo, ele vai ficar com a parte mais pobre da população sempre. Então nós temos que utilizar essa parte rica para poder levar para a parte pobre. Mas é isso Se eu mesmo. entrego a parte rica para a iniciativa privada e eu fico só com a parte pobre, significa que eu vou continuar tendo prejuízo, Não, tirando você dinheiro. cobra impostos. Eu vou tirando e dinheiro, eu vou aplica tirar dinheiro de impostos. outras coisas. Quando eu for cobrar imposto, você vai me xingar aqui. Não. Você vai dizer, é uma vergonha. Você vai aumentar Não, você vai impostos? dizer, isso é uma vergonha. Você vai aumentar impostos? Obviamente que se for necessário tem que aumentar até para fazer justiça social. Eu vou dizer Boris, uma vergonha. Deixa eu contar uma coisa para você. Nós temos que penalizar menos o salário. Porque a classe média brasileira hoje, Boris, ela está desgraçada. Ela paga tudo. Aquele que recebe o olerite no final do mês, o contra-cheque, esse paga tudo. Você pensa numa reforma Eu tributária? penso, é uma das principais coisas nossas. Uma reforma tributária que leve em conta a necessidade de desobstruir, né, o peso da contribuição para quem investe na produção, quem gera empregos, quem vive de salário e aumentar aqueles que especulam. Né? Você, por exemplo, vamos fazer uma coisa fantástica. O Fernando Henrique Cardoso não pode nem achar ruim, sabe por quê? Nós vamos recuperar o projeto que ele apresentou enquanto senador. Cobrar imposto das grandes fortunas no país. Projeto dele. E eu espero que até então, né, ele oriente os amigos dele lá para votar favorável a esse projeto. Mas o que não é justo, Bora, é o seguinte, ó, você vai na porta de uma empresa. Vamos pegar uma indústria Volkswagen. O trabalhador ganha lá 1.600 por mês. Aí o coitado faz 50, 60 horas extra para poder aumentar o orçamento familiar. Aí vem o imposto de renda e leva 27% desse coitado. Sabe, eu acho que até uma determinada fatia não pode se cobrar imposto de um trabalhador. Sabe? Ainda mais quando ele faz hora extra para poder aumentar o seu orçamento. Então, a nossa ideia é o seguinte, é você começar a isentar até 1.500, depois você começar cobrando 5, depois 10, depois 15, para que apenas os altos salários é que paguem uma alta quantia. Não vai cair a arrecadação? Não, pode aumentar. No Brasil tem uma coisa fantástica. No Brasil, é o seguinte, é o único país do mundo em que uma grande parte das pessoas sonega e reclama que é caro. Né? Eu acho que a gente pode até diminuir e obrigar todos a pagarem. Porque acabando com a impunidade, Boris, todos vão pagar. E quando todos pagarem, você veja, você conversar com o secretário da Receita Federal, ele vai te dizer o seguinte, para cada real arrecadado, há um real sonegado. Ele te fala isso aqui no teu programa, Boris. Olha, então você não pode saber que há, sabe, fraude, você não exigir, sabe, que acabe com essa corrupção, com essa sonegação. E eu acho, Boris, na hora que o povo perceber que o governo está cobrando imposto, mas está devolvendo em forma de benefício para a sociedade, eu acho que o povo paga por orgulho, Boris. O que é duro hoje é a classe média, por exemplo, um cidadão ganha 5 mil reais por mês. Aí ele paga o seu imposto. Aí depois ele tem que pagar escola particular para o filho. Depois ele tem que pagar plano de saúde particular. Depois ele tem que pagar dentista particular. Então, para que o Estado serve para esse cidadão aqui? Então, o Estado pode cobrar dele, mas tem que garantir para ele escola pública de boa qualidade, saúde de boa qualidade, para ele poder sentir orgulho de pagar impostos como em qualquer outro país do mundo. Lula, eu vou te pedir mais um intervalo, mais um tempinho para o intervalo e nós voltamos logo depois dos comerciais entrevistando Luiz Inácio Lula da Silva. Até já. E vamos agora, no Passando a Limpo, as perguntas Lula dos telespectadores. Olha, um bloco imenso de perguntas que nós vamos procurar, na medida do possível, dar vazão. Vou pedir respostas curtas, já conversei com o Lula no intervalo. E quem continuar mandando, por favor, mande uma pergunta só. Eu vou demorar para responder, para você me convidar outra vez. Não, você é sempre convidado. Lula, Wellington Miranda, da Rua São Benedito de São Paulo, ele é enfermeiro, pergunta. O senhor prometeu um governo paralelo depois de perder as eleições para Collor e para Fernando Henrique. Qual o resultado? Se perder esse ano, vai renovar a promessa? Ô Wellington, uma coisa que você não sabe porque não teve a divulgação necessária, possivelmente não por erro só da imprensa, talvez por erro meu. Mas nós produzimos no governo paralelo o que nenhum partido político produziu em 100 anos de república. Nós apresentamos proposta de política de segurança alimentar. Aquela campanha do Betinho, por exemplo, foi um projeto meu. Nós apresentamos proposta de desenvolvimento do Vale do Ribeira, do desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, da Zona da Mata do Nordeste, de educação, desenvolvimento da Amazônia.
Eu agora vou andar, viu, Elton, com um pacote de propostas, viu, Boris? Isso é interessante. Quando você me convidar outra vez aqui, eu vou dar com um carrinho de propostas. Quando você perguntar, não tem proposta, eu vou jogar o pacote de propostas aqui para você ver que ninguém nunca apresentou no Brasil metade das propostas que nós apresentamos no Brasil. A Pierina Perazzo pergunta, eu gostaria de saber do Lula se no governo dele, Leonel Brizola terá uma função executiva ou será apenas decorativa. Qual será o papel dele no seu governo? Veja, ninguém terá papel decorativo no meu governo, até porque vai ser um governo participativo. E, obviamente, que o Brizola terá um papel que o vice tem, sabe, num governo democrático do PT. Diferente dos outros, porque tem candidato que prefere marionete. Né? Eu quero um companheiro, não marionete, eu quero um companheiro que brigue comigo, que discute comigo, que ajude a elaborar política nos bons e nos maus momentos. Portanto, o Brizola terá uma participação efetiva no meu governo. Brizola não atrapalha de vez em quando? O Brizola é uma figura extraordinária, Boris. Eu acho que o Brizola vai contribuir de forma extraordinária para o cumprimento do nosso programa no Brasil. O senhor tem dito, pergunta o Arnaldo Coelho do Amaral Filho de Londrina, Paraná, que resolverá a questão da reforma agrária com uma canetada. Como é exatamente o que o senhor fará? Arnaldo, eu tenho brincado muito com os companheiros do Sem Terra, que eles dizem que quando eu tomar posse eles vão estar ocupando. Eu falo, eu vou dar tanta terra com uma canetada que vocês vão passar o ano inteiro procurando gente para ocupar aquelas terras. Veja, primeiro eu acho que a reforma agrária é uma necessidade social. Nós temos terra, nós temos gente querendo trabalhar na terra e tem recursos. Se você não tiver, você paga com o título da dívida agrária. E nós queremos fazer, não apenas a reforma agrária, como nós temos que fazer uma outra revolução antes, que é garantir financiamento para quase 5 milhões de pequenos proprietários que já têm a terra e que não têm financiamento. O meu compromisso é de assentar, de fazer, Boris, 1,5 milhão de hectares irrigados em 4 anos de mandato, gerando 6 milhões de empregos. Você sabe que custa por hectare R$5.000. É o emprego mais barato que a gente pode criar no Brasil, é você desenvolver, principalmente a região do semi-árido nordestino, fazendo um processo de irrigação. Lula, e se o MST não gosta do teu projeto e continua invadindo, como é que você vai se relacionar? Primeiro que eu acho o direito deles ocuparem terra, se a gente não atender a necessidade. Eu acho que nós temos que fazer um levantamento de todas as terras ociosas do Brasil. Não é um direito. Não, veja, nós temos que fazer... Bora, veja, toda vez que o governo não atende um reclamo social, as pessoas têm direito de agir. Ora, eu acho dentro da lei. Boris, veja, dentro da lei. Quando o governo, sabe, não tem política para evitar o saque no Nordeste, é normal que uma pessoa com fome pegue o que comer, até porque está defendendo a vida. Não que o MST organize, então, veja, mas a Polícia Federal desmistificou isso. Ela mostrou que o MST não tinha grande importância nos saques. Na verdade, se tentou trabalhar a culpabilidade do MST. Eu vou fazer reforma agrária porque acredito na pequena e média propriedade rural e acho que é um dos grandes pilares para o desenvolvimento do Brasil. O Jorge Rosenbaum, que é um aposentado de São Paulo, pergunta se o ministro da Fazenda vai elevar o salário mínimo para R$600. Eu não ouvi falar isso. A Previdência sobrevive aí? Não, veja, primeiro ninguém é louco de dizer que vai aumentar. Quisera Deus que a gente pudesse quadruplicar o PIB, que aí sim poderia aumentar. Qual é o compromisso que eu tenho? E aí, Boris, você pode contribuir comigo. Que é o seguinte, em 28 de fevereiro de 1985, Tancredo Neves já era o presidente eleito desse país, pelo colégio eleitoral. Eu e hoje o atual ministro da Cultura, o Francisco Belfort, vamos conversar com o Tancredo Neves no sentido de que era preciso estabelecer uma política de recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo. Né? Que em 4 anos a gente pudesse duplicar o poder aquisitivo do salário mínimo, ou seja, seria você recuperar 25% por cada ano. Eu acho isso possível e isso é que nós estamos assumindo o compromisso. É de tentar, em 4 anos, você dobrar o poder aquisitivo do salário mínimo. Obviamente que isso só é possível se você aumentar, sabe, também o crescimento da economia brasileira. Tem várias perguntas e eu vou resumir todas com o seguinte tema. Qual a posição da mulher no PT? O PT pensa na mulher? Você terá ministras? Veja, o PT é o primeiro partido político a garantir que em todas as instâncias do partido, 30% sejam no mínimo de mulheres. Ou seja, Deus queira que as mulheres se organizem politicamente sem esperar dádiva de nenhum homem e que elas possam ser maioria em todas as instâncias. E, obviamente, sabe que tem mulheres da maior competência no Brasil que serão ministras no meu governo. Inclusive uma candidata do PT, a governadora de São Paulo, que é a Marta Suplicy. Se você pegar as eleições de 96, nós fomos o partido que mais tivemos candidatas mulheres à prefeitura desse país. Tem uma pergunta de suma importância. Humberto Retondário Neto, de Curitiba, no Paraná, gostaria de saber qual o seu time favorito do Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro eu sou vascaíno. Sou vascaíno no Rio de Janeiro, corintiano em São Paulo. Está em tempo de mudar ainda. Não, eu sou vascaíno. Olha, tem uma pergunta também que se repete, por isso eu vou fazer. A maioria das pessoas sabe a resposta, mas se ela está aqui é porque algumas pessoas querem saber. A Patrícia Gomes, de Jundiaí, pergunta qual a sua profissão e a sua renda mensal. Ô, Boris, sabe que eu acho que até deveria mudar, não perguntar mais profissão. Porque toda vez que eu chego no hotel está escrito profissão. Qual é a minha profissão? Torneiro mecânico. Se perguntasse a função, ia dizer político, candidato, qualquer coisa. Então, veja, eu tenho como profissão torneiro mecânico, sou dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores e recebo o salário do Partido dos Trabalhadores. Falando em salário, de onde vão surgir os fundos dessa campanha eleitoral do PT? A outra teve problemas, né, Lula? Não teve brigas internas, não teve. O problema, bancos... Não, o problema que teve é que teve pouco dinheiro. Não, vocês criticaram os bancos? Não, mas o problema que teve é que teve pouco dinheiro. Eu acho que tem uma lei, ô Boris, que você pode dar. Aliás, eu vou vir aqui com um cofrinho para você contribuir. Sabe, acho que a Record pode contribuir, o banco pode contribuir, as empresas podem contribuir. Vai ser gozado você com o cofrinho para contribuir. Porque tem uma lei. Você sabe que nós fizemos um cofrinho que eu vou para a porta de fábrica. Você está convidado aí comigo, 5 horas da manhã na porta da Volkswagen com um cofrinho, pedindo para quem quiser, não precisa dar muito não, uma moeda, R$1, mais do que isso. Tá? Ou seja, nós vamos fazer uma campanha arrecadando, sabe, com pedágio na rua, vendendo as coisas. Obviamente que vamos pedir dinheiro também, de acordo com a lei, para todo mundo. Pode ficar certo que eu vou vir aqui procurar a direção da Record, dar sua contribuição aqui para a campanha. E nós vamos gastar muito pouco, porque nós somos um partido de muita militância, Boris. Nós sempre gastamos 1/3 ou 1/5 daquilo que gastam os outros. Quem é que é o tesoureiro da sua campanha? A minha é Clara Antes, que era está aqui presente, veio aqui já para trazer um cofrinho para você contribuir. O Lula quer me deixar encabulado. Lula, eu não vou contribuir com partido nenhum. Não é com o partido, é que é a minha campanha. Nem com a sua campanha, com toda a simpatia que eu tenho. Ele está falando assim porque ele não quer se comprometer com o telespectador, mas no fundo, ele vai colocar a moedinha no cofre. Telespectador, não é verdade. Por várias razões, viu, Lula? Lula, quais serão os juros praticados no seu governo? Pergunta o José Nieto de Brasília. Olha, não tem como você definir. Né? O que nós sabemos é que o Brasil não pode ficar cobrando 21% de juros, enquanto a Argentina se cobra 11% apenas, e o nosso agricultor, o nosso empresário leva desvantagem. Aí nós começamos a ter déficit comercial com a Argentina. Ou seja, nós precisamos ter um juro justo. Né? Eu estava aqui, Boris, com uma relação de juros, eu não sei se você já tentou para isso. Nos Estados Unidos o juro é 6% ao ano, no Japão é 0,5%, na China é 6,9%, na Argentina é 11%, no Chile 13%, na Rússia 80%, no Portugal 4,5%, no Brasil 21%. Ora, se nós quisermos sermos competitivos, porque isso aqui é custo Brasil, não é o salário dos trabalhadores da Volkswagen que é custo Brasil, Boris, ou o teu salário. Custo Brasil é isso aqui, é juro de 21%, ou seja, quando os outros países têm menos que 6%. Se o senhor for eleito presidente da República, vai permitir que movimentos populares como o MST cometam desordem ou o senhor vai reprimir? O Samuel Lemos, do Recife. Olha, eu tinha dito para você no começo, Boris, de que nós vamos fazer, sabe, do nosso governo um novo contrato social nesse país. A negociação será a tônica do nosso governo e o Movimento Sem Terra será respeitado como um movimento autônomo e terá uma participação na mesa de negociação, até porque... Não acha que o MST é um movimento revolucionário que não tem nenhuma relação com a democracia? Nada, não tem nem nada de revolução. Eu não acho que é autoritário. Não tem nada de revolução. Eles fazem tudo o que eles fazem por reforma agrária. Reforma agrária que foi feita no Japão, pelo exército americano, que foi feita na Alemanha, na Itália, na França, na Noruega. Na sua opinião, é só reforma agrária? Não, o que eles reivindicam é só reforma agrária. Sim, mas a impressão que eles... mas a impressão que eles têm é porque como o governo é incompetente e não trata disso com carinho, por exemplo, o governo está fazendo propaganda agora na televisão, contratando os artistas globais para dizer que ele assentou 300 mil. Primeiro é mentira, Boris. Olha, com toda a serenidade, é mentira. O governo está confundindo títulos de terra que ele deu para algumas famílias como assentamento. Em segundo lugar, o governo deveria pegar os dados do IBGE que mostram que no mandato do Fernando Henrique Cardoso, 450 mil famílias deixaram o campo por falta de financiamento, pessoas que tinham terra. E 1,5 milhão perderam o emprego entre 95 e 96. Então, eu acho que o Sem Terra tem que fazer barulho. Mesmo fazendo barulho não são ouvidos, imagina se não fizessem.
Na sua opinião, então, ele não é um movimento que tenta... É um movimento social que luta por reforma agrária e quando eu estiver no governo, vou sentar na mesa para negociar e vamos fazer junto a reforma agrária. Lula, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos depois dos comerciais com Luiz Inácio Lula da Silva. Até já. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 011-826-1009, o fax é 011-826-1320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Lula, vou continuar com as perguntas dos telespectadores. O Ribas Neto, que eu acho que é de... Eu não estou conseguindo ver a cidade dele, é do estado de São Paulo, acho que é Araçatuba, não tenho certeza. É um e-mail, é um fax. Como manter a estabilidade do real sem depender do capital estrangeiro para equilibrar o déficit interno e externo da União? Uma boa pergunta. Esse é o desafio, Ribas, é que nós queremos provar que é possível você manter a estabilidade baseada num pressuposto diferente do pressuposto da sobrevalorização do câmbio e dos juros, mas no crescimento da economia. Ou seja, investindo os recursos para que a economia volte a crescer, você pode ter uma estabilidade econômica com estabilidade social. Porque se vendeu a ideia que nós temos uma estabilidade econômica, nós não temos. Nós temos estabilidade monetária, dependente de uma política de juros que tornou o país escravo das bolsas de valores, dos investimentos externos. E nós precisamos fazer com que essa estabilidade seja mantida às custas do crescimento da economia, da geração de empregos. Porque aí sim nós vamos ter uma economia estável e não vamos ficar vulneráveis como está os países asiáticos hoje. A Mara, do Rio Grande do Sul, gostaria de saber quais as mudanças que você implementará no Plano Real se for eleito presidente. Ora, veja, nós temos que discutir o que fazer pós-real. O Plano Real está aí, a política está aí, todo mundo já sabe o que está acontecendo. O presidente da República festejou os 4 anos de reais, ele só se esqueceu de discutir o que também aconteceu de ruim por conta da política de manutenção da estabilidade assegurada nos juros altos, na importação e na política cambial. Ou seja, desemprego, quebradeira da indústria, quebradeira da agricultura, inadimplência, e nós, obviamente, que vamos querer, a partir de agora, ter política industrial, política agrícola, vamos ter que fazer, inclusive, Boris, uma coisa, que é o investimento em coisas que gerem empregos imediatamente para poder garantir a estabilidade social neste país. Por exemplo? Veja, investir na política agrícola, investir em habitação popular, em saneamento básico e na micro, pequena e média empresa. São os 3 principais canais pelos quais nós iremos gerar os empregos necessários para garantir a estabilidade da economia e garantir a estabilidade social. A Raquel Alves Chaves, que é acadêmica de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, pergunta: se for eleito, como procederá na política em relação ao Mercosul e à globalização da economia? Primeiro, nós defendemos o Mercosul antes do Mercosul existir. Você sabe que nós somos defensores da integração da América Latina, não apenas do ponto de vista eminentemente comercial, mas nós queremos também do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. Nós achamos que é preciso aperfeiçoar o Mercosul e fazê-lo até estendê-lo para outros países. Em segundo lugar, eu acho que a globalização é uma coisa que nós precisamos discutir, como globalizar, por exemplo, os juros, como globalizar os direitos sociais, porque por enquanto está globalizado apenas os interesses do grande capital. O capital pode ir e voltar a hora que bem entender, mas o trabalhador não pode, né? Os juros não pode ser globalizado. Eu acho que nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos começar a pensar a globalização da economia do ponto de vista social. E aí não pode ser um único país, nós temos que criar um movimento de países que possam ter interferência a nível de política mundial para tentar construirmos uma nova ordem econômica a nível mundial em que leve em conta a necessidade do ser humano ser efetivamente privilegiado. Lula, a pergunta é do Alexandre Melo, de Manaus, Amazonas. Como será tratado o capital externo e a questão das privatizações, caso o senhor venha a ser eleito? Privatizações você já falou. Veja, né? o capital externo, nós iremos trabalhar para que venha o máximo possível de capital externo dentro de uma lógica de que eles precisam ganhar dinheiro investindo na produção e não na especulação. Ô Boris, o ano passado entrou no Brasil 17 bilhões de dólares do capital externo. 60% desse dinheiro foi para as privatizações. A outra metade talvez tenha ido para a especulação nas bolsas, ou seja, o dinheiro que veio para gerar empregos foram, quantias irrisórias. E nós, obviamente, que vamos querer estabelecer relação a nível internacional
mostrando que é possível vir para o Brasil, investir na agricultura, investir na indústria, investir no comércio, investir no setor de serviços, gerando empregos e, consequentemente, gerando ganhos para quem investir aqui dentro. Olha, tem uma pergunta do professor Vander Pereira, que diz o seguinte: eu sou professor da UNB, eleitor de Lula desde a primeira eleição. Gostaria de saber como ele vai fazer para mostrar para o povo brasileiro, principalmente para a classe média, que seu governo é 1. Exequível em vista das divergências com o PDT. 2. Melhor do que o de Fernando Henrique Cardoso, tanto na área social quanto econômica. Vander Pereira. Olha, Vander, em política tem uma coisa que é o seguinte, que é confiabilidade. Né? Eu acho que, até pelas razões que você já votou em mim em algum momento, ou seja, eu não tenho como dizer para você no seguinte, é plenamente possível. Primeiro, nós estamos governando com o PDT e com outras forças políticas em cima de um programa que estamos elaborando que será consensual entre nós. Nós não vamos nem fazer tudo que o PT quer, nem fazer tudo que o PDT quer. Nós vamos fazer aquilo que os partidos consensuados junto com a sociedade. Eu, por exemplo, acabo de receber vários documentos do movimento sindical pedindo coisas que nós vamos levar em conta na elaboração desse programa. E nós vamos fazer, além do que estará prometido, nós vamos fazer o máximo. Por exemplo, Boris, eu estou prometendo o seguinte: em 4 anos é plenamente possível tirar as crianças da escola, é possível fazer a reforma agrária. Pôr as crianças na escola. Pôr as crianças na escola. Não, é garantir que nenhuma criança em idade escolar fique na escola. É fazer ensino técnico para que a gente possa qualificar melhor a nossa juventude para o 3º milênio. É você estabelecer um aumento no crédito educativo para que nenhum adolescente deixe de estudar porque não tem dinheiro para pagar a universidade, o que é um crime, viu, Boris? As crianças. E depois, nós vamos ter como prioridade máxima, Boris, a geração de emprego para a juventude. Sabe por quê, Boris? Imagina você, Boris, que em 63 eu tirei meu diploma de torneiro mecânico do Senai. Com aquele diploma, Boris, eu tinha certeza que em qualquer lugar do Brasil eu teria emprego garantido para ganhar no mínimo 8 salários mínimos. Hoje o que me dá pena é que muitos jovens saem da universidade com o diploma na mão e não têm a mesma certeza do emprego que eu tinha. Então nós vamos ter que criar condições objetivas de gerar empregos. Seja um emprego solidário, essas pessoas ajudarem, por exemplo, como agente de saúde, essas pessoas fazerem trabalho comunitário, essas pessoas... E aí tem que investir efetivamente no crescimento industrial para poder gerar oportunidade no setor de serviços. Então nós, Vander, temos esses compromissos que são históricos e eu espero que você continue confiando que nós vamos poder cumprir isso. E só vamos cumprir se você puder e outros milhões de brasileiros nos ajudarem. Lula, você falou em juventude e me ocorreu uma questão. E drogas? Como é que você vê a questão das drogas? Olha, eu acho que na questão da droga nós temos que ter duas coisas. Primeiro, nós temos que ser duros, implacáveis na punição dos traficantes. Temos que ser duros e implacáveis com aqueles que plantam, por exemplo, maconha. No Nordeste hoje todo mundo sabe que tem lavoura de maconha, mas ninguém faz nada para acabar com isso, porque possivelmente esteja gerando empregos, né? Agora, nós temos que ter uma política de tratamento da nossa juventude. Seja uma política preventiva via educação, utilizando os meios de comunicação para educar, seja uma política curativa quando esse jovem estiver viciado. Você sabe que eu sou contra punir uma menina ou um menino que está ingerindo drogas. Nós temos é que curar essa pessoa. E aí precisa de muito carinho, de muita compreensão, não apenas do Estado, mas sobretudo da família, para a gente poder curar isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta, um outro parênteses. O presidente da República fala em criar o Ministério da Defesa. Como é que você vê isso? Eu sou favorável, aliás, não é proposta dele, é proposta nossa na Constituinte. Nós somos favoráveis. Eu até brinquei outro dia, falei, Genuíno, você toma cuidado que se a gente criar o Ministério da Defesa, quem sabe você vai ser ministro da Defesa desse país. É um bom nome. Sabe? Porque ele transa bem com todo mundo. É um bom nome, não. Mas obviamente que é brincadeira, porque nós ainda nem criamos o Ministério, como é que a gente vai já indicar ministro? O senhor não acha que, caso eleitos, os investimentos externos vão diminuir progressivamente, criando assim uma enorme crise no mercado financeiro? É o tal efeito Lula, o pânico do Lula. O Marcelo Maciel Vidigal, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Marcelo, se vendeu muita bobagem. Eu acabei de dar um número aqui para você, Marcelo, que 60% dos 17 bilhões que entraram aqui foram só para comprar empresas privadas, não foram para gerar empregos, nem tampouco gerar distribuição de renda. Ou seja, nós temos que ter uma política de relação, sabe, com outros países. Inclusive, eu acho que a gente deve aumentar a nossa relação com a China, aumentar a nossa relação com a Índia, para que a gente possa abrir mais perspectiva de investimentos para o Brasil. Então, você pode ficar tranquilo que essa preocupação
de trazer capital externo. Eu tenho. Obviamente que o capital externo não virá para o Brasil, nem pelos teus olhos, Boris, nem pelos meus, nem pelo do Fernando Henrique Cardoso. Ele virá na medida em que houver, sabe, possibilidade de investindo aqui, ter retorno. E aí nós temos que garantir que o retorno será via investimento no setor produtivo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita pergunta sobre Brizola, o que ele falou das teles, o que você falou das teles. Eu achei estranho que vocês tinham opiniões mais agudas sobre teles, embora divergentes. Depois vocês sentaram, se reuniram e disseram, olha, a opinião agora será essa. Aí um jornal disse, Lula e Brizola combinam como mentir sobre as teles. Deixa eu lhe contar uma coisa para você. O que nós discutimos é o seguinte, essa questão da privatização não pode ser o carro-chefe da nossa campanha. O carro-chefe da nossa campanha deve ser como resolver o problema da miséria. Por exemplo, o que eu estranhei era a história de se reunir e dizer, olha, é a terceira via. Nós não queremos ficar discutindo o secundário como prioritário. Porque senão os nossos adversários vão impor a pauta do que a gente deve discutir. Eu, por exemplo, Boris, quero discutir o seguinte. Você sabia que nós estamos importando feijão do México e da Argentina? Sabia. Você sabia que nós importamos agora 530 mil toneladas de arroz em casca dos Estados Unidos e 130 mil toneladas do Vietnã? Ora então, Boris, você como um homem, sabe, estruturado, como pessoa que conhece bem, sabe que a gente pode até importar uma câmara dessa. Pode importar qualquer coisa. Agora, importar feijão e arroz, o Brasil tem tecnologia, terra e produtor. É preciso apenas investimento, coisa que o governo não fez. Aliás, o presidente Fernando Henrique Cardoso chamou, há 15 dias atrás, os colunistas políticos para ir almoçar. Sabe que depois que eu cresci na pesquisa, ele chamou os donos de jornais, depois chamou os donos de televisão para ter uma conversa com ele. E chamou os colunistas políticos. E lá ele tentou explicar a questão do feijão, que é inexplicável, Boris. Você comprar feijão da Argentina ou do México é inexplicável. Teve a seca em a seca estava, meu cara, a seca estava lá, não é por causa da seca, porque lá é irrigado. Não teve, foi investimento. Mas direção 80% então deixa eu contar uma coisa para você. Então conta. Deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que um país, para ter segurança alimentar, ele tem que ter como estoque regulador 15% do alimento consumido pelo povo? Você sabia que no Brasil nós chegamos à raia dos 3% agora? Porque, veja, nós estamos há 20 anos, você já deu notícias de que o Brasil iria bater recorde de produção de grãos. Nós hoje estamos produzindo o que produzimos há 20 anos atrás. Quer dizer, então o Brasil está andando para trás, ao contrário do que fala o governo. Anda para trás na questão do desemprego, anda para trás na questão da indústria, anda para trás na questão da agricultura. E o governo pretende continuar contando inverdades, sabe, na propaganda do Brasil em ação. Lula, eu vou te pedir mais um tempinho para mais um último intervalo. Voltamos com as perguntas dos telespectadores já há quase 15 minutos do final do programa. Até já. É o Passando a Limpo pela Rede Record, entrevistando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, a questão da segurança pública e da violência crescente no país. Como é que o presidente da República, Lula, se eleito, irá tratar isso? Eu acho que, para as duas coisas, nós temos que ver o seguinte. Primeiro, para a questão do crescimento da violência. Não sei se você percebeu que você acompanha o gráfico, o crescimento da violência acompanha o crescimento, sabe, do aumento do desemprego, da miséria. Porque a coisa é tão grave, Boris, que nós chegamos assim, olha, Manaus, praticamente 28% de desemprego. Região metropolitana de Salvador, 24% de desemprego. São Paulo, 19% de desemprego. São milhões de jovens que querem trabalhar e que não têm oportunidade de trabalhar. Sabe? E aí, se a gente não arrumar possibilidade, o desespero leva à violência. Então nós precisamos ter o quê? Primeiro, ter em conta que é preciso recuperar a capacidade de crescimento da nossa economia para você dar oportunidade para esses milhões de meninas e meninos que querem trabalhar. Um segundo momento, você tem que ter uma polícia, um sistema de segurança preventivo, ou seja, você tem que evitar que o crime aconteça, que a violência aconteça. Né? Eu, por exemplo, tenho filhos, Boris, que saem de casa, quando meu filho fala assim, Lula, pai, eu vou sair, vou em tal lugar. Eu fico preocupado, porque a gente não sabe o que acontece. Né? Você está num bar hoje, está numa loja, lá em volta do sindicato dos metalúrgicos do ABC, todos aqueles bares que você passa lá, o pessoal sai para tomar aperitivo e é assaltado. Né? E pessoas que, quem sabe, estejam no desespero querendo levar um dinheiro para casa. E tem aquele mais violento que mata. Então nós precisamos ter uma polícia, primeiro, preventiva, para evitar uma polícia que possa estar ocupando os espaços de toda a cidade e, ao mesmo tempo, você ter, também, na minha opinião, eu acredito muito, Boris, uma política de desenvolvimento. E que possa diminuir o número de miseráveis nesse Brasil.
Lula, o Antônio Castro, que é economista do Rio de Janeiro, pergunta. Aí a culpa foi sua porque você disse isso. O senhor já disse que havia 300 picaretas no Congresso. Se o senhor for eleito, como pretende lidar com eles? Olha, veja, eu acho que pode até ter mais, dependendo do ano. Né? Eu disse quando eu estava lá, agora não sei quanto tem, mas pelas votações você percebe que ainda tem muito picareta no Congresso Nacional. E veja, e quando eu falo isso, Boris, eu falo isso até em defesa da instituição. Sabe por quê, Boris? Porque eu acho que a gente tem que responsabilizar o povo também nessas coisas. Na hora de votar, você precisa votar corretamente, você não pode votar em qualquer um, você tem que votar em alguém que tenha compromissos, que você conheça a história das pessoas, para a gente poder ter um Congresso digno de respeito da sociedade brasileira. Mas no Brasil, de vez em quando, eu fui a uma cidade em Minas Gerais, um tempo desse, e recém tinha eleito o prefeito, o pessoal estava num ato já contra o prefeito. Eu falei, não é possível, gente. Acabaram de eleger, já querem tirar o rapaz daí. É preciso que a gente, na hora de votar, pense melhor, escolha melhor, com mais seriedade, para que a gente não cometa desatino de ver picaretas no Congresso Nacional. Quero voltar para a história dos assentamentos. O Alexandre Lima Nogueira, da Tijuca, no Rio, pergunta, como é que fica para o eleitor? O governo está exaltando que assentou mais sem terra que todos os governos na história. Olha, eu quero dizer para o Alexandre o seguinte, Alexandre, não é verdade aquela propaganda. Te digo isso, aliás, eu disse para os companheiros do Sem Terra que eles deveriam desafiar o governo a provar quais os estados e quantas pessoas por estado, porque o governo está confundindo títulos da terra que ele está concedendo para pessoas que estão há 20 anos morando na terra com assentamento. O dado concreto é que depois, Boris, da grande passeata dos Sem Terra, dia 17 de abril do ano passado, o governo, para se vingar dos Sem Terra, não assentou mais ninguém. Sabe? Então, eu acho que não é assentar o Sem Terra apenas, é fazer a reforma agrária como forma de fazer justiça social no Brasil. Essa é uma coisa que deveria ser não colocada como uma questão de honra, mas como uma necessidade social para o nosso país, aonde nós vamos gerar empregos, Boris. Boris, para vir no teu programa, eu passei aqui embaixo do Minhocão. A quantidade de gente dormindo ali é uma coisa absurda. Por que eu sou admirador do Sem Terra? Porque os Sem Terra estão recuperando a dignidade das pessoas. Você vai num acampamento e você vê uma criança que está passando necessidade num acampamento, ela tem uma esperança de vida que esse companheiro que está embaixo da ponte já não tem mais, Boris. Então, ao invés de criticar o Sem Terra, era preciso que o governo fizesse o que tem que ser feito, fazer reforma agrária. A Ana Paula, que é uma estudante de economia de São Paulo, quer saber o que o PT vai fazer, claro que em rápidas linhas, em relação à saúde pública. Ana Paula, não tem nenhum partido que saiba cuidar da saúde melhor do que o Partido dos Trabalhadores. Foi assim na Prefeitura de São Paulo, foi assim na Prefeitura de Santos, na Prefeitura de Santo André, sabe, na Prefeitura de Diadema, na Prefeitura de São Bernardo. É assim na Prefeitura de Catanduva, é na Prefeitura de Mauá, ou seja, porque o partido tem isso como prioridade. E mais ainda, viu, Boris, nós vamos instituir no Brasil uma coisa chamada assim, médico em casa. Né? Uma espécie, em Brasília já tem. Já tem aqui também. Em Brasília, deixa eu te contar uma coisa para você, em Brasília se atende 1.800.000 pessoas gastando 45 milhões de reais por mês. O restante do plano de saúde, ou seja, por ano isso aqui, o restante do plano é 45 milhões de reais por mês. Portanto, fica muito mais barato evitar que as pessoas fiquem doentes do que curá-la depois que fica doente. Então, nós vamos investir muito e a prioridade é medicina preventiva para que a gente evite, sabe, coisas como tem hoje no Brasil, pessoas morrendo de diarreia ainda. A maioria das crianças que morrem de completar um ano de idade nos setores mais pobres ainda morrem de diarreia. Isso porque não tem sequer política preventiva de educação para saber tratar de uma criança nesse nível. Lula, tem várias pessoas perguntando o que você acha da greve dos professores das universidades federais. Eu acho que a greve, uma das greves mais justas que os professores fizeram, até porque o governo federal praticou um desatino com os professores. Ou seja, pela primeira vez na história do Brasil, alguém ficou 4 anos sem receber reajuste de salário. E agora, de forma vergonhosa, o governo, cumprindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, está dando esse aumento que ele está dando, que não é decisão do governo, é decisão da Justiça, dizendo que é do governo. Não se sabe em quantas parcelas que o governo vai dar, mas o que o tribunal decidiu é que o governo dê para os funcionários públicos a nível federal aquilo que ele deu para os militares em 93. Veja que absurdo, Boris. Então eu acho que a greve é justa porque eles estão com o salário arrochado e porque o governo quer destruir a nossa universidade.
O Raimundo Gomes, que é um advogado de São Paulo, faz o seguinte alerta, que é uma pergunta. As reformas apregoadas no seu discurso têm possibilidade jurídica ou poderão ser obstaculizadas pelo Poder Judiciário? O senhor já foi alertado sobre isso? Mas veja, obviamente que você vai ter sempre gente que vai entender que uma coisa é ou não é constitucional. Essa briga jurídica eu não me meto. Nós vamos definir primeiro o que politicamente é correto fazer para o Brasil e aí nós vamos também mandar para juridicamente ser discutido. Que nós vamos ter sempre, pela direita, pela esquerda ou pelo centro, advogado dizendo que tal coisa é inconstitucional. Quando chegarmos a isso, então nós vamos ter que levar a uma instância do Poder Judiciário para que ele julgue. Lula, como é que você, presidente da República, vai se relacionar com os Estados Unidos? Da mesma forma que o Brasil sempre se relacionou. Ou seja, os Estados Unidos é um parceiro extraordinário para o Brasil, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista da capacidade de investimento aqui dentro. Nós queremos inverter, porque hoje a nossa relação é subalterna. É por isso que o Bill Clinton aparece todo dia rindo na televisão. Como é que você vê a ALCA? Veja, eu acho que ela tem que vir num tempo certo. Primeiro temos que consolidar o Mercosul. Tá? Mas veja, o Bill Clinton ri todo dia porque lá tem o menor índice de desemprego dos últimos 30 anos. E nós aqui choramos porque temos o maior índice dos últimos 20 anos. Nós queremos uma política com os Estados Unidos, com a Europa, com a América Latina, com o Mercosul, com os países asiáticos, ou seja, a mais aberta possível, mas sempre levando em conta que nós temos que construir a nossa cara. O Brasil, sabe, industrial que nós queremos vender ao mundo, nós queremos competir, aumentar nossas exportações, não depende apenas da nossa vontade, depende muito da nossa política, e eu acho que nós temos que estabelecer, inclusive, né, uma discussão mais séria sobre a questão da ALCA. Ou seja, fazer com que a gente não quer fechar as fronteiras, mas nós primeiro precisamos